Marçal Talks, com ele, que é jurista, mas nunca processou ninguém, Pablo Marçal! Sejam todos bem-vindos a mais um Marçal Talks. Tomem seus lugares. Hoje é um convidado especial, professor de Direito. Vocês perceberam que toda vez que ele vai me apresentar, o Gleitson, ele fica falando uma gracinha. Eu fico esperando para ver qual que é. Cuidado, hein? Cuidado. Professor Ricardo Baronovski. Se levante, professor. Salva de palmas para ele. Seja bem-vindo, professor. Tome o seu lugar. Esse homem aqui já foi comentarista na CNN. Esse cara deixou um emprego de 20 mil reais para ativar algo dentro dele, que é o ensino. Não é só um professor, mas alguém que muda o destino das pessoas. E, para mim, eu conheci ele através de um corte. Você vê o tanto que o corte é importante. Pensa num cara brabo, aplicado e que conhece. Como eu sou do direito, não persisti no direito como você domina muito bem, mas eu fiquei impressionado de ver, né, a sua resposta ali. Era numa bancada que você estava falando? Boa tarde. Era uma prova de delegado em São Paulo. Era uma fase oral. Era uma fase oral e aí começando do fim para o começo, né? Era um carnaval. E era uma quarta de cinzas, época de renovação, de repente veio uma mensagem de Pablo Marçal no meu vídeo. E até tempo atrás, Pablo, era um estudante, então, quando a gente vê tantos convidados volumosos, importantes, com muitos seguidores, a gente fala, mas talvez seja providência divina estar aqui. E aí aquela mensagem do Pablo me abre muitas portas, né? E aí, claro que ele mexe com o algoritmo do Instagram, e dali em diante começo a receber muitos recados. Tiago Ventura, Vitor Sarro, entre outras pessoas, por culpa de um vídeo de 15 segundos. Não, eu vi esse cara falando, vou falar esse cara como aquele que nunca tinha visto uma pessoa. E eu assim, eu era um cara dedicado no direito. Eu queria ser o melhor advogado do Brasil. Eu já pus na minha cabeça em ser delegado federal, para quem não sabe. Poucas vezes eu pensei em ser juiz ou promotor de justiça. Eu queria mesmo ser delegado. Você foi delegado também? Eu não assumi. Não assumiu? Não, fui nomeado em março de 2020, mas tomei uma opção de vida de ser professor, né? Claro, essa hora vai ter gente dando risada, né? Ser professor. Dá risada até entender o que você está fazendo e o tanto de gente que você está ajudando. Mas aí, quando eu vi o vídeo dele, eu sou bem interessado em assunto jurídico. Quando eu vejo alguma movimentação jurídica no Brasil e no mundo, eu sempre quero estar antenado. Aí aquele vídeo caiu assim, ó. Eu falei, mano, eu nunca vi um cara máquina desse tanto. Esse cara vai explodir. O jeito que você respondeu naquela fase oral, eu falei, cara, esse cara é uma máquina, eu quero conhecer ele. Vê isso na minha cabeça. Vocês viram, tem que é importante um corte, tá? Talvez os nossos caminhos, Ricardo, jamais se cruzariam. Um corte. Você falou aí, né, que você teve um benefício só pelo meu comentário. Eu fiquei encantado de ver você, uma máquina, respondendo. Eu falei, esse cérebro aí não é normal. Mas me fala uma coisa, por que você decidiu? Você ia ser empossado, né? Isso, eu passei para delegado em São Paulo, eu ia tomar posse em março de 2020 e passei a minha vida inteira, foram 10 anos estudando, trancado num quarto. Então, quando a gente fala de estudo, não é só o estudo para concurso, é o estudo de quem quer empreender, o estudo para a vida mesmo. A gente renuncia os melhores anos da nossa vida. Você está com quantos anos? Eu vou fazer 34 anos. 34? E aqui é a primeira renúncia, eu caso sábado. Esse sábado, então imagina uma semana bem tranquila de casamento, eu não sou a noiva, é a sorte, e parei tudo porque falei, essa semana é a mais importante. Recebi esse convite do Pablo essa semana, falei, não tenho nenhuma prioridade senão essa, de estar aqui. Então todas essas renúncias de 10 anos, trancado num quarto, e o estudar é um ato sem testemunha. Não há testemunha no estudar, ninguém sabe o que você passa, a tua vida anda de lado. Você não vai nem para frente. Ato sem testemunha, gostei dessa. Sua vida não vai para frente, não vai para trás, ela anda de lado, todos os dias são iguais, até que um dia, o dia muda, e esse dia, felizmente, chegou. O que você gosta de ver? Uma salva de palmas. Muito bom.
Eu não sei se alguém que está com você consegue achar o vídeo para a gente mostrar. O vídeo é muito interessante. Ele respondendo uma prova oral e aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, que máquina. Como é que o cara tem um cérebro tão alinhado assim? Aí você fala que ficou 10 anos trancado dentro do quarto, dá para entender, né? E muita gente não sabe, né, o que é uma fase oral. Parece que é uma entrevista de emprego, mas a fase oral são 30, 50, 100 mil pessoas prestando, onde 0,1 vão ser delegados, promotores, juízes, concursados. É 0,1. Você vai na prova, Pablo, e você olha e você fala, mas por que eu? Por que eu no meio desse monte de gente? Parece um carnaval isso. E tudo tem um propósito, tudo tem um sentido na vida. A fase oral, ela é a 4ª fase de um concurso. Ou seja, muita gente já caiu, sobra muita gente boa, e de repente você olha no meio daqueles 10 candidatos do dia, 5 delegados muito mais velhos que você perguntando, e você tem que ter toda a inteligência emocional para poder dar as respostas de maneira segura e confiante. Hoje você está com quantos alunos? Certamente no digital eu tenho 2 empregos. Trabalho numa grande empresa que é a líder do mercado de concurso e tenho os meus cursos também. Devo ter atualmente vigente mais de 5 mil alunos. Mas nesses 15 anos dando aula, e eu sempre dei aula e estudei para concurso, sempre, junto, para dar autoridade ao que eu falava. Eu sempre quis dar aula. O serviço público para mim era um meio para poder dar aula, para ter autoridade naquilo que eu falava. Eu devo ter passado mais de 100 mil pessoas dando aula, tendo aula comigo, ou para advogado, promotor, juiz, servidores. E o que você mais gosta na hora que você está dando aula assim? O que te desperta? Você está ali falando, o que é o que chama a sua atenção? Vou usar um caso concreto que aconteceu hoje. Hoje um rapaz me escreve dizendo que era entregador de delivery, 4 filhos, desempregado, a vida no chão. Mas ele acreditou, há 2 anos atrás, quando me conheceu num shopping, eu falei, estuda para concurso, né? Você vai ter pelo menos uma condição melhor de vida. Pode